integrar pensamento, integrar comportamento, mudança de atitude e colocar em cada ponto da nossa rede de saúde a qualidade, a competência, o compromisso e o comprometimento de todos nós. Então é isso que a população precisa. Nós não podemos criar o achismo, criar fantasias, quando na realidade a gente tem todas as condições atuais de avançar no sentido de dar uma qualidade assistencial, mesmo sabendo que os nossos hospitais muitas vezes têm 30 anos, tem estrutura pequena, mas ela tem uma capacidade humana dentro das nossas unidades que a gente pode superar, cada um fazendo a sua parte e pensando como todo. Então é dentro dessa lógica que hoje a Secretaria de Saúde, através do pensamento da Prefeitura, que a gente vai trabalhar ao longo desses 4 anos no sentido de transformar as nossas unidades, todas as unidades, numa unidade única, pensamento único, oferecer o melhor para a nossa população. É isso que nós estamos fazendo hoje. Então não se faz nada sozinho. Então todos vocês, funcionários, diretores, a população, conselho local, ela tem que estar imbuída no sentido de dar sugestões que sejam produtivas e que façam parte do problema. A partir do momento que eu aponto uma dificuldade, aponto um problema, eu tenho que me colocar dentro dessa solução. É isso que nós estamos querendo. Não se faz nada sozinho. Então a população local e a população de Fortaleza como um todo, ela tem essa grande compromisso de colocar dentro dessas unidades esse pensamento. Então é fundamental que a gente pense a saúde de Fortaleza como uma linha do cuidado único e ela tem dado certo. Nós estamos há 6 meses à frente da Secretaria de Saúde, mas muitas das coisas que poderiam ter sido trabalhadas no sentido de diminuir mortalidade, diminuir morbidade, hoje a gente consegue colocar. Nós criamos a linha do cuidado do abdômen agudo, aquele paciente que tem uma dor abdominal, que não sabe se é cirúrgico, não é cirúrgico. Muitas vezes você tinha na rede alguns locais que poderiam dar uma resposta mais rápida, mas pelo fato de você não conseguir enxergar, você terminava demorando um pouco mais. A partir do momento que a gente coloca todos dentro da mesma sala, com o mesmo objetivo, então cada um contribui dentro da sua maneira, com a tomografia, com o ultrassom, com o centro cirúrgico, com o profissional que vai operar esses doentes. Então essa maneira simples e objetiva de pensar a linha do cuidado em todas as áreas, não só na pediatria, nem na neonatologia, mas em todas as especialidades, isso vai fazer a diferença para todos vocês. Obrigado e um bom dia para vocês. Bem, e dentro dessa linha aqui já apresentada tanto pela secretária quanto pelo Dr. Romeu, de agregar, né, de unir, de integrar talentos, conhecimentos, é que nós temos aqui a presença de um grande parceiro que em diversas ações esteve junto com a Prefeitura, trazendo também todo esse conhecimento, essa expertise, para que nós possamos ter a unicidade nessa linguagem, nessas ações. Razão pela qual convido agora, neste momento, a usar da palavra o Dr. Carlos Augusto Alencar, diretor da Maternidade e Escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará. Bom dia a todos. Bom, embora digam que todos nós somos políticos, eu, na minha essência, não sou político. Eu já comecei, na realidade, sem cumprimentar todos especificamente, mas em nome do prefeito, meu abraço em todos. Embora eu não seja político de carreira, na realidade todos nós somos políticos, eu estou vendo um momento diferente. Eu estou há 5 anos na gestão da maternidade escola, foram 5 anos muito difíceis, 5 anos em que a gente gradativamente vem crescendo, mas a gente vinha crescendo isoladamente, a gente vinha crescendo dentro do nosso ambiente e a gente não conseguia enxergar um crescimento que fosse da rede em si. Antes aqui desse momento, eu já tinha manifestado ao nosso prefeito a minha felicidade em estar participando desse instante como instituição, porque na realidade eu comecei a trabalhar em rede. Eu hoje sinto a maternidade escola especificamente, minha instituição, que é federal, mas ela é contratualizada pelo município, e eu me sinto dentro do município hoje. Hoje a gente tem um grupo que foi criado há pouco tempo atrás, em que se tenta fazer justamente isso, criar uma rede de cuidado.
em que todos nós que sofremos isoladamente podemos, na realidade, resolver problemas uns dos outros conjuntamente. Isso é o que é fundamental para a população. Eu fico muito feliz em ter a parceria com o hospital, porque na realidade o hospital e a própria rede. E fico muito feliz porque na realidade isso vai salvar a vida, não só aqui. Vai salvar a vida na maternidade escola, porque esse leite também vai uma parte pequena, mas vai para a maternidade escola, para que a gente possa estar nutrindo os nossos bebês de UTI e os nossos bebês de médio risco. Então quem doa leite, não doa leite. Quem doa leite, doa vida. Isso é fundamental. Então parabéns ao hospital pela iniciativa. Nós queremos continuar sendo parceiros da rede em todos os aspectos, não só na amamentação, mas na assistência ao parto, ao nascimento, de todas as crianças e de todas as mães que necessitem da nossa instituição. Que nós possamos realmente trabalhar como rede. Eu me sinto muito feliz porque, não sendo político, eu estou vendo que a política está fazendo alguma coisa efetivamente nesse momento pela nossa população. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui junto com todos nós, participando disso. Muito obrigado pelo convite para a instituição, pela parceria que nós podemos nesse momento estar concretizando, e que venham outras e outras e outras parcerias que sempre tragam para a nossa população o bem e a saúde que ela merece. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, agora é o momento de escutarmos aquele que foi escolhido por nós, a população de Fortaleza, para ser o nosso grande comandante, trazendo toda a sua expertise, toda a sua sensibilidade para transformar esta cidade num lugar mais digno, mais justo, mais igualitário. Vamos receber com carinho o nosso prefeito, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Pessoal, bom dia. Todas as autoridades foram já citadas, só agradecer a presença de todos aqui, em especial deputados, vereadores, gestores de unidades, inclusive de outras unidades que não são municipais, os nossos gestores da saúde, saudar com muito carinho os servidores da saúde de Fortaleza, mais em especial os servidores dessa unidade hospitalar, e falar aqui muito brevemente sobre duas questões importantes. A gente, para além de estar simplesmente hoje abrindo mais uma sala de coleta do leite, colocando para funcionar de novo a mamografia, a gente está aqui para assumir alguns compromissos, né? Acho que isso é o principal com o futuro da saúde. O primeiro delas é dar continuidade. A gente tem que ter meta na vida, né? Isso aqui tem que ter uma razão de ser. Por que é que a gente está abrindo uma sala de coleta no Gonzaguinha? Por que é que a gente está expandindo o CROA, né? As coisas têm que ter um sentido, né? A gente não pode estar simplesmente pontualmente fazendo uma ação ou outra, sem que por detrás disso a gente tenha uma grande ambição, um grande propósito. E há pelo menos dois propósitos importantes para o que a gente está fazendo aqui hoje. O primeiro deles é uma meta que é super mensurável, que as pessoas podem acompanhar, medir e saber se a gente teve ou não teve sucesso em alcançá-la, que são os indicadores. A gente, ao longo de 4 anos que se passaram, a cidade conseguiu reduzir pela metade a taxa de mortalidade materna. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque uma série de coisas pequenas, de processos, foram instalados na prefeitura. Aumentar a cobertura do PSF, aumentar o número de consultas para Natal, melhorar a assistência ao parto. Então teve um conjunto de medidas, de protocolos que foram colocados, que foram implantados em 4 anos, que produziram esse resultado. Para nossa satisfação, a curva esse ano continua sendo uma curva de queda da mortalidade materna. Encontramos um caminho aí de uma política vencedora. A nossa mortalidade infantil, ela tem um patamar hoje, mais ou menos a média do Brasil, até um pouco melhor do que a média do Brasil. Estamos aí um pouco mais de 10, variando entre 10 e 11, né, o que é uma taxa bastante razoável. Se imaginarmos que na década de 80 a gente tinha uma taxa de mortalidade de 100, 110, né, e hoje a taxa de mortalidade infantil é de 10 a 11, nós tivemos avanços muito importantes, que se deram principalmente pela redução da mortalidade da criança
entre os 28 dias de vida e o primeiro ano de vida. A gente chama de pós-neonatal, que foi o diagnóstico precoce de diarreias, de doenças pulmonares, o acompanhamento com a reidratação oral, a própria presença de médicos no interior e nos bairros mais pobres da cidade, um conjunto de medidas de saneamento, vacinação, enfim, um conjunto de coisas ao longo desses 30 e poucos anos fez com que a gente chegasse nesse patamar. Daqui para baixar é muito difícil. Estou falando aqui com pediatras que são especialistas no assunto, eu só sou um curioso e estou aprendendo, né, que tem que tomar decisões, né, corretas e técnicas, mas daqui para baixar desse patamar, a dificuldade é que a gente passa a mexer, né, em variáveis ou em circunstâncias que são muito mais complexas do que aquelas que causam a morte depois dos 28 dias de vida. Tem a ver com a própria assistência ao parto, tem a ver com o próprio pré-natal e tem a ver muito com esses cuidados dos primeiros meses de vida, principalmente do primeiro mês de vida. E a gente quer, nesses 4 anos, a doutora Joana disse, não vamos prometer, porque a gente não sabe que vai conseguir, mas tem que ter meta, com transparência. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, vai ter que ter humildade de dizer que a gente tentou, né, e não acertou muito, vamos tentar outra coisa. Tá certo? Baixar de 10, 11 para 9 e alguma coisa. É fácil? Não é muito complexo. Parece fácil, mas é muito difícil, porque a gente mexe. Parte dessas circunstâncias que causam essa morte, elas são muito difíceis de serem controladas. Mas a gente entende que há ainda um caminho para a gente melhorar. Então, melhorar a assistência pré-natal, ao parto e principalmente ao neonato é algo que pode interferir na redução dessa taxa. E uma das coisas importantes é a gente criar essa rede solidária de coleta do leite materno e de boa distribuição e integração com unidades hospitalares da prefeitura, do governo e da União, como no caso da MEAC. Por quê? Porque muitas vezes crianças prematuras ou de baixo peso precisam desse leite, mesmo internadas, né? E depois que saem do hospital, para poderem garantir o desenvolvimento mais sadio dos primeiros meses de vida. Em algumas situações, perdem o acesso a esse leite materno. E a amamentação exclusiva nesses primeiros meses, principalmente até 6 meses, dão uma imunidade de crianças mais vulneráveis, delas sobreviverem no conjunto de medidas que a prefeitura está implantando para dar clareza, para que a gente, ao final desses 4 anos, possa reduzir a nossa taxa de clareza do porquê que a gente está aqui hoje, porque é que tanta celebração para uma sala de leite, de coleta de leite, porque isso faz parte de um conjunto de medidas para a gente poder ter uma melhoria, uma redução na nossa taxa de mortalidade infantil. Esse é um propósito, é uma meta importante, da qual essa ação faz parte, está integrada como ação fundamental, e temos outras para abrirem. A próxima, estava a Joana e o Romer me falando, será a do Nossa Senhora da Angelina. Nossa Senhora da Conceição será a próxima sala dessa. Quanto mais descentralizadas, e obviamente aqui tem uma razão de ser, essa é a unidade de saúde materna e infantil. Então, tem mais uma razão de ser, para além da descentralização dos equipamentos. Então, esse é um propósito importante, que é uma meta para a gente acompanhar e vocês nos ajudarem, nos cobrarem, para a gente alcançar. A segunda, a Joana e o Rome, o próprio Carlos Augusto falaram um pouco sobre isso já, é uma meta mais de processo, que não é tanto de resultado. É a gente tirar proveito de algo que para a gente é um desafio hoje, mas pode ser uma oportunidade. Muita gente não sabe disso, eu estou repetindo para as pessoas terem clareza do tamanho desse desafio. Salvador tem um hospital municipal. Recife tem um hospital municipal. Curitiba tem um hospital municipal. Belo Horizonte está fazendo agora o seu 2º hospital municipal. Estou falando de cidades mais ou menos do mesmo tamanho, dimensão de Fortaleza. Nós temos aqui, Torana, para cá, por favor. Nós temos aqui 10 hospitais municipais. Isso é atípico. Isso não existe em qualquer outra cidade do tamanho de Fortaleza. O que é que isso tem de desafiador e o que é que isso tem de oportunidade?
O desafio é como manter essa estrutura, porque o peso do custeio dessas unidades está nos ombros do Tesouro Municipal. Então, assim, por que é que Salvador só tem um, Recife tem um e nós temos 10? Né? O dinheiro, na verdade, o per capita de Recife é maior do que o nosso, só que lá eles mantêm um municipal e nós mantemos aqui 10 hospitais municipais. Então temos o desafio de buscar otimização, eficiência, porque não é fácil para o nosso tesouro, e não por acaso Fortaleza deveria gastar 15% pela Constituição do seu recurso todo com saúde, e ano passado bateu em 28%. E mesmo assim é o setor ainda mais criticado pela população em todo o país, mas diferente aqui, demonstrando que todo o dinheiro que ele está botando ainda é pouco, e uma das realidades é essa, é uma rede municipal muito grande. Se por um lado isso é um desafio de gestão, de recurso, de dinheiro, por outro lado, pode, não é que seja, pode virar uma oportunidade. E é isso que a atual gestão da saúde está tentando transformar, e o Carlos Augusto fez um relato muito importante para a gente. Se nós entendermos que mais importante do que o Gonzaguinha da Barra para a Barra, o Gonzaguinha do Zé Walter para o Zé Walter, é a gente entender que a gente tem uma que deva ser complementar, que não pode estar duplicando o serviço, que deva ser complementar, que deva ser integrada entre si e com outras instâncias de governo. Se nós temos 10 hospitais municipais, a gente tem alguns outros estaduais e federais que fazem parte de uma mesma rede. E, infelizmente, não há uma cultura, nem aqui em canto nenhum do Brasil, de integração de rede, na nossa mesmo, e de redes que são de responsabilidades distintas. Isso produz ineficiências, isso produz uma descontinuidade da linha do cuidado, isso produz dificuldades de compreensão para o próprio paciente. O paciente não sabe se ele tem, por exemplo, uma dor no abdômen, ele não sabe se ele vai para o posto, se ele vai para uma UPA, se ele vai para o Gonzaguinha ou Frotinho, ou vai para o Frotão. E sabe por que ele não sabe disso? Porque nós também não sabemos. Então nós precisamos entender com clareza o perfil de cada unidade, o tipo de assistência que ele vai ofertar, e depois da gente integrar isso com muita clareza, a gente tem que educar o paciente a respeito dos caminhos mais rápidos, acessíveis e adequados que ele deva percorrer dentro da rede. E esse tem sido o trabalho nosso nesses meses, de criar uma rede clara que eventualmente vai ter que fazer mudanças, de locar a gente de um canto para o outro, serviço que está num canto que não tem uso, que imobiliza grande parte pessoal e que ali não tem demanda, pode ser deslocado para outra área, porque aqui ninguém deva ser mais servidor de uma unidade. A gente tem que ser servidor e trabalhar para uma rede municipal, né, que seja cada vez mais eficiente e integrada. E é isso que a rede tem buscado fazer. E para isso envolve plano, está sendo feito, isso envolve decisão, e elas serão tomadas quando necessário. Isso poderá envolver necessidade de novos recursos, eventualmente, quais sejam de insumos, de gente e recursos físicos também. E para que essa rede também não só se amplie, porque eu estava dizendo, se a gente só ampliar e mantiver essa mesma cultura institucional que a gente tem hoje, a gente vai produzir mais prejuízo e mais desperdício. Vai até produzir mais serviço, mas talvez produza uma dívida impagável no futuro. Então a gente tem que ter uma expansão planejada. E a gente vai expandir, estamos expandindo agora o JF2, estamos expandindo o Hospital da Mulher, Frotinho de Messejana, Frotinho da Antônio Bezerra. Vamos começar Nossa Conceição, vamos começar o CROA e vamos também terminar essa expansão aqui para ter uma sala de PPP, né, de apoio que possa expandir a capacidade do parque. Mas se a gente fizer só isso e não tiver antes um plano de integração, um plano de readequação de pessoas, de serviços dentro da rede, a gente vai produzir déficit e uma hora a gente não vai conseguir pagar
o tamanho dessa rede. Então, tão importante quanto a gente expandir cada um desses hospitais é antes planejar o que é que a gente quer dessa rede para o futuro e como integrá-la bem, com eficiência, né, com cuidado integrado. Uma ideia que a gente está tendo e discutiu aqui, só para soltar um, por exemplo, se eventualmente no Gonzaguinha específico a gente vai deslocar um serviço dele para o CROA, para o CAC ou para o Nossa Senhora da Conceição, a gente ter transporte sanitário em cada um dos hospitais, caso o paciente chegue lá e ele não tenha um perfil da patologia para ser atendida ali, que a gente simplesmente diga para ele, não, rapaz, não é aqui não, é aqui na UPA, vá lá para o canto tal. A gente faça a triagem e a própria unidade se responsabiliza em transferir esse paciente no transporte sanitário de lá para a unidade adequada. Isso é muito mais barato e muito mais eficiente do que as unidades estarem tratando pacientes com perfis assistenciais que não devam estar ali. Isso gera leito de corredor desnecessário, isso gera ineficiências. Então, tudo isso está sendo trabalhado para que vocês entendam que tão importante quanto a expansão que será retomada agora em setembro, tão importante quanto terminar essa expansão, é colocar a expansão em um hospital dentro de uma lógica, de uma única, em vez de a gente pensar que aqui nós temos 10 hospitais, nós temos uma grande rede hospitalar que deva ser super complementar, integrada, afinada entre si e com outras instâncias. Então a gente está aqui hoje para dizer isso, mais do que a sala de parto, a sala de coleta, a mamografia, a gente tem aqui hoje ações pequenas que fazem parte de duas ambições, de dois propósitos. Um, de criar uma rede maior, mas principalmente mais bem integrada e azeitada, e o outro, da gente chegar ao 2020 com a mortalidade materna em um dígito. Por isso é que nós estamos aqui para pedir de vocês, cada vez mais, e aqui eu sei que esse hospital é um hospital onde as pessoas trabalham de forma muito apaixonada, dedicada, né? Pedir a vocês dedicação, mais ainda, mais suor, mais entusiasmo de todos, já parabenizando pelas conquistas até agora, para que a gente possa chegar em 2020 construindo uma rede que atenda mais e principalmente atenda melhor o cidadão da cidade de Fortaleza. Muito obrigado a vocês pelo trabalho e pela dedicação de cada um. Senhoras e senhores, os renovados agradecimentos pela presença de todos. Tenham, portanto, um ótimo dia e dias de muitas bênçãos.